Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Estamos no 5º dia pedindo o Espírito Santo para nos encher com as informações dos céus, encher com os desejos do Pai, encher-nos com a instrução, com a presença, com o amor, com a alegria dele. Amém? Na mensagem anterior, nós aprendemos que para ouvir o Espírito Santo é necessário que a gente crie um ambiente no qual ele tenha liberdade para agir, no qual ele se sinta convidado e no qual ele se sinta amado, esperado, para que ele possa falar o nosso coração, a nossa mente. Hoje a gente vai entender como ouvir a voz do Espírito Santo. Quando ele fala, como eu sei que é o Espírito Santo? Nós vamos aprender uma das formas, não vamos limitar o Espírito Santo, ele é ilimitado. Cada um ele fala de uma forma que vai tocar naquele coração, que vai tocar naquela alma. Então é isso. Vou falar uma das formas no qual a gente vai entender através da palavra do Senhor. Vou contar aqui também algum testemunho da minha vida no qual eu ouvi a voz do Espírito Santo, só que você vai desenvolver um relacionamento próprio com ele. E ele conhece o seu temperamento, ele conhece suas emoções, ele conhece os seus caminhos, ele vai ter a forma de falar com você, de chamar a tua atenção. Eu oro para que isso aconteça. Você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Não! Vocês lembram quando aquela mulher do poço, ao buscar a água num horário impróprio, meio-dia, não é hora de buscar água, o sol quente, escaldante na cabeça dela, mas Jesus estava ali no poço. E o que Jesus dá a ela? A água viva, a água no qual ela nunca mais teria sede. A água do Espírito Santo, a água que vem de Jesus Cristo. Ela teve a vida transformada e foi até a cidade buscar as pessoas para que as pessoas também tivessem a vida transformada. E assim, eu sou como essa mulher do poço, eu fui beber a água viva, transformou a minha vida e estou levando você também a beber esta água. Eu sou como aquela mulher do poço que não parou somente nela, mas ela quis que as outras pessoas também fossem alcançadas. Eu sou como aquela mulher do poço, no qual preocupava onde devemos adorar. E Jesus disse, chegará um tempo em que vocês adorarão em espírito e em verdade. Olha só, por que em espírito? Porque o Pai é espírito, porque Ele carrega e nos dá o Espírito Santo dEle. É necessário, é por isso, foi necessário a Jesus passar por ali. Era-lhe necessário passar por Samaria para que alcançasse uma mulher no qual era repudiada pela sociedade, uma mulher no qual todos poderiam culpá-la pelos pecados que ela tinha. E ela mesma fala, aquele homem falou tudo o que eu fiz, falou toda a minha vida. E ela não se sentiu constrangida, sabe por quê? Porque quando o Senhor fala, Ele não fala para te humilhar, Ele não fala para te magoar, Ele fala para te transformar. É por isso que você quer ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo vai dizer para você, deixe essas companhias, mude a sua forma de falar, mude a sua forma de agir. O Espírito Santo vai começar a te instruir para que você transforme numa pessoa no qual Deus quer derramar bênçãos, no qual Deus quer dar projetos, no qual Deus quer transformar e usar a sua vida para transformar a da outra pessoa ou outras pessoas, que foi o caso desta mulher do poço. Então é isso, quando o Espírito Santo trouxer para você algo que você precisa deixar de fazer, algo que você precisa mudar, não fica triste, não se aborreça. Essa mulher não se sentiu ofendida quando Jesus disse, você já teve 5 maridos e o que você tem não é seu. Ela não se sentiu ofendida, ela não se sentiu humilhada, ao contrário, foi testemunho para a vida dela. E é isso aí. O que o Espírito Santo falar sobre você, ele não está te humilhando, ele está te melhorando. Olha isso, o Espírito Santo está te melhorando. Amém? Então vamos lá, como é a voz do Espírito Santo? Como ele fala? Bom,
Uma das formas é através de sentimentos. Vem aquele sentimento no seu coração, um sentimento no qual não vai fazer mal para ninguém, vai promover o bem. Sabe aquele sentimento tipo, liga para fulano, liga para ciclano, vá lá na casa de fulano, vá visitar. Esse sentimento é trazer no seu coração alguém ou uma pessoa, um lugar para que você possa ir e através de você o Espírito Santo vai visitar essa pessoa, vai levar uma palavra de conforto, vai levar uma provisão. Então é isso. O Espírito Santo também ele age por forma de sentimento, ele age por formas de pensamentos. Como? Ele traz à sua memória, por exemplo, versículos bíblicos, do nada, você começa a pensar no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí o que acontece? Você deve recitar esse salmo em alto e bom som, porque Deus está querendo te prover e te livrar de algo. Vem no seu coração, Salmo 91, uma forma de combate espiritual. E você não está vendo essa luta espiritual, mas o Espírito Santo sabe que há algo que está lutando contra você, há planos do diabo contra a sua vida. E ele traz à sua mente um Salmo 91, no qual você deve ler, deve orar ele em voz alta, e você não entende, você ignora. Isso é um risco para a sua vida, ignorar a instrução. Vem o Espírito Santo e traz para você um louvor de gratidão ao Senhor. Aí você começa a lembrar daquele louvor que engrandece, que louva o nome do Senhor, e agradece por uma bênção que Deus já está preparando para o seu caminho e você não sabe. Aí o que acontece? Você começa a louvar o Senhor e o mundo espiritual começa a se movimentar porque você está dando legalidade, você está liberando palavra profética através do louvor e aí começa o mundo a agir. O Senhor começa a dar ordem aos anjos para trabalhar ao seu favor. E é isso. Então vem por meio de um pensamento, vem por meio de um sentimento, veio por meio da voz, a voz na sua subconsciência, sabe, uma voz parecida com a sua, porém mansa. É interessante, porque muitas das vezes que o Espírito Santo fala comigo, por exemplo, houve situações em que eu me senti humilhada, eu me senti, sabe, como se aquela pessoa estivesse querendo me humilhar na frente de outras pessoas, desfazer do meu trabalho, de quem eu era. E aqui que acontece? O Espírito Santo não falou nada e eu orei, o Espírito Santo fala comigo, o Senhor está vendo essa humilhação que eu estou passando? E o Espírito Santo nada fala, sabe por quê? Porque ele não fala na ira, ele não fala quando você está brigando, ele não fala, ele espera acalmar, ele espera acalmar todas as coisas para que você entenda que aquela voz que está vindo no seu subconsciente é ele. E o que acontecia? Às vezes, 2, 3 dias depois, o Espírito Santo vinha com a palavra e falava. Sabe por que essa pessoa fez isso? Por isso, isso e isso. A vida dela não está boa, a vida dela está errada. Ela está sendo conduzida dessa forma. Por isso falou palavras para te ofender. Por isso falou palavras porque queria estar no teu lugar e não pode estar. Então é isso, o Espírito Santo, ele fala quando o seu coração está calmo, está em paz. Olha só o fruto do Espírito. O fruto que tem 9. Olha só, é um fruto que produz 9. E um deles é paz. Ele vai falar na paz. Um dia nós vamos estudar sobre o fruto do Espírito Santo, né? Era necessário Jesus passar por Samaria. É necessário que a gente venha falar do fruto do Espírito. Amém. E é isso. Vamos lá. Olha só, eu quero trazer para você um relato sobre Paulo, a forma com que o Espírito Santo também falava com ele. Interessante que Paulo vai compartilhar aqui nas suas cartas 2 formas que o Espírito Santo falou com ele. E ele concluiu que era uma instrução. Por quê? Porque o Paulo se relacionava. Então ele não tinha dúvida. Sabe o dia que vai passar essa dúvida na sua mente de pensar, será que foi Deus?
ou eu mesmo que produzi isso? Quando você se relacionar com o Espírito Santo a ponto da voz dele ser conhecida. Por exemplo, se seu pai, sua mãe, um filho, uma filha, um irmão liga para você, você tem dúvida? Você tem dúvida que são eles? Não, porque você conhece a voz. E a mesma coisa é o Espírito Santo. Quando você conhece a voz dele, você não tem dúvida mais. E aí quando o maligno vem com um pensamento, tentando te levar para um caminho errado, te induzindo com uma informação errada, você vai dizer: para trás de mim, Satanás, porque esta voz eu não te conheço. Eu conheço a voz do meu Espírito Santo. Essa não. Para trás de mim. Não queira me confundir. Então é isso. Vamos lá? Olha só o que está escrito nesse relato em Atos 16. Paulo, capítulo 16, versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região de Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha só, o Espírito Santo pode vir como um impedimento de alguma coisa. Por exemplo, ele entendeu quando as coisas, você está querendo fazer algo e as coisas começam a dar errado demais. Pode ser um impedimento do Espírito Santo para que você não avance, receba esse sinal. Sabe quando você está para fazer por exemplo, uma compra? Eu já tive experiências assim. E a pessoa insistindo em comprar algo, insistindo em usar um cartão, e usar 2, usar 3, usar 4. E eu falei com a pessoa que estava comigo: presta atenção. Pode ser o Espírito Santo dizendo algo para você. Seu cartão jamais seria negado. Pare e pergunte: Espírito Santo, eu devo fazer isso? E este cartão ia ser usado para ajudar uma outra pessoa. Sim, só que quando você ajuda uma pessoa que Deus está tratando, você vai ser tratado por Deus também. Não é tudo que a gente deve fazer achando que é o bem. Você deve perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu estou querendo ajudar essa pessoa. É para eu ajudar? Em certas situações você tem que perguntar. Sim, você tem que perguntar. Quando você vai dar uma esmola na rua, não, você entrega uma esmola. A palavra do Senhor fala que quando a gente ajuda os pobres, a gente empresta para Deus. Imagina se emprestar para Deus. Pois é, Deus vai te pagar, ainda vai te pagar com juros, porque Ele é assim, Ele é generoso. Mas quando você vai ajudar alguém, no qual você vê que a pessoa está sendo tratada por Deus, no qual você reconhece que é a mão de Deus que está ali ensinando ela por causa de um deslize que ela cometeu, alguma coisa assim. Pergunte ao Espírito Santo antes: Espírito Santo, eu devo ajudar essa pessoa? E o que aconteceu nesse exemplo que eu estou dando para você? Eu disse a essa pessoa: espere, calma. Pergunte ao Espírito Santo se ele quer que você ajude essa pessoa. E não era para ajudar. Não era. Era um tratamento de Deus com ela. E aí, essa pessoa cancelou, falou: não vou poder fazer a compra para você. E explicou para a pessoa. E aí ele foi usar o cartão dele e passou. Então, às vezes, o Espírito Santo trabalha com impedimento. Sabe, quando você está insistindo em fazer algo, e ali o Espírito Santo está falando para você: pare, não vá, não é o tempo. Não é que não seja para você. Ele pode estar dizendo para você que não é o tempo, porque olha só, o Espírito Santo estava impedindo ele de ir na província da Ásia, mas depois Paulo foi. Houve o tempo de Paulo ir, mas não nessa época, não nesse dia. Há um tempo para todas as coisas. Então é isso, o Espírito Santo pode colocar como um impedimento, você tentar fazer e não dar certo. É aonde eu falo para você precisa reconhecer a voz. Por quê? Porque também tem um inimigo que impede de você concluir algo que é de Deus. Por isso você precisa discernir. Por quê? Tem coisas que a gente vai fazer para Deus, promover o reino dele, e o inimigo coloca pessoas contra. Lembra Neemias quando foi reconstruir os muros de Jerusalém? E aí veio Tobias e veio outra pessoa para tentar impedir Neemias de reconstruir.
algo que estava no coração de Deus e foi para Neemias. Neemias fala isso, Deus falou comigo e eu contei a poucos homens, guardei comigo e contei a poucos homens. Quer dizer, veio do coração de Deus para o de Neemias de reconstruir. Porém, Tobias e outras pessoas tentaram impedir. Era um maligno, é onde você tem que ter discernimento. Peça ao Espírito Santo, dai-me discernimento para que eu entenda o que é da tua parte, o que não é, o que vem do Senhor e o que vem do maligno. É importante para a pessoa caminhar com discernimento, entendimento e conhecimento na palavra do Senhor. Ninguém vai te enganar. Amém? O que acontece aqui? Isso foi o que aconteceu a Paulo. O Espírito Santo o impediu de ir para a província da Ásia. Olha a outra forma que o Espírito Santo também falou a Paulo. Nesse mesmo capítulo, versículos depois. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé. Ele suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Olha, o Espírito Santo falando com Paulo através da visão. Nos versículos anteriores, o Espírito Santo falou com Paulo através do impedimento, não impedindo Paulo de ir para a Ásia. E depois o Espírito Santo fala com Paulo em sonhos, através de visão, usando a imagem de um homem. Passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia. Por que Paulo fez isso? Por que quando Paulo teve essa visão, imediatamente ele começou a arrumar todas as suas coisas e quem estava com ele para poder ir para a Macedônia? Olha só, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhe pregar o Evangelho. Essa foi a conclusão deles. Qual era a conclusão? De que o Senhor estava chamando eles para pregar o Evangelho na Macedônia, porque ele se relacionava, entendia que aquela visão não era visão comum. Quantas vezes você teve sonhos de Deus e você ignorou? Quantas vezes Deus falou através de sonhos com você, dando uma instrução do fazer e o não fazer, e você ignorou? Você já pensou nisso? E se você já fez isso, veio algum sonho à sua mente, peça perdão para Deus. Peça perdão para Deus. Olha que interessante. Quando Faraó, quem era Faraó? Faraó não fazia parte do povo de Deus, o tesouro pessoal, não. Era considerado uma nação ímpia, o Egito. Mas quando Faraó sonha com aquelas 7 vacas magras e as 7 gordas, as 7 espigas e as 7 espigas no qual uma consumia a outra, o que o Faraó faz? Ele põe todo o palácio, todos os magos, todos os adivinhos para tentar revelar o sonho que ele teve, trazer o significado. Um homem que não tinha um compromisso com Deus de Israel. Olha só, as pessoas lá fora, elas têm mais interesse em desvendar o que Deus mostra do que nós mesmos. Nabucodonosor falou o quê? Vou matar todos vocês. Se vocês não revelarem o meu sonho, se vocês não saberem o que eu sonhei, discernir o significado desse sonho. Até que Daniel pede para um tempo para que Nabucodonosor desse a ele, para que buscasse no Senhor a revelação. E é isso, quando você sonhar algo e algo mover o seu íntimo, mover o teu espírito, e você perceber que aquele sonho não é algo comum, é o Espírito do Senhor falando a você, peça a revelação dos céus. Peça a revelação. Nabucodonosor era um homem no qual Deus levantou para julgar a nação de Israel, para levar aquele povo para o cativeiro, mas ele não tinha um compromisso com Deus. Mas mesmo assim, ele sabia que aqueles sonhos não era algo proveniente da mente dele, como a gente pensa. Muitos cristãos dizem, no popular, isso é sonho de barriga cheia. Ei, Nabucodonosor ia exterminar com todos os adivinhos, sábios e magos daquela época, se não discernisse o seu sonho.
E aí? Você vai ter coragem de dizer que o Espírito Santo não fala com você? O Espírito Santo já está falando com você há muito tempo e você tem o ignorado. O Espírito Santo está dando instrução de vitória para a sua vida e você pergunta: Deus, por que a minha vida está parada? O Espírito Santo está dizendo para você como fazer e o que fazer e você diz: Espírito Santo, eu não ouço a tua voz. Ei, você não discerne a voz, porque ele está falando com você por meio de várias coisas, por meio de várias formas e de pessoas. Olha só, em Atos capítulo 21, olha a forma. Paulo era um homem extraordinário, ele vivia o sobrenatural do Senhor. Paulo vivia. Olha só o que está escrito em Atos capítulo 21. Paulo, olha só, vamos lá. Aqui fala que Paulo, quando ele chega, olha aqui, encontrando os discípulos, ficamos eles ali 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. E aqui, vindo ao nosso encontro, depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Deus fala por meio de profetas. Ai, Gricela, mas tem tanta gente hoje na internet falando. Ei, olha o dom do discernimento de espírito. Você tem que pedir ao Senhor para ter discernimento de espíritos. Aqui é discernimento de espíritos, maiúsculo. Tanto o meu espírito, quanto o espírito daquela pessoa, quanto o Espírito Santo, quanto o espírito maligno. Você tem que aprender a discernir. Peça ao Senhor este dom. Senhor, me dá o dom do discernimento de espíritos. Porque quando alguém vier entregar uma palavra para você, você vai entender se é da parte de Deus, ou se é do espírito daquela pessoa, ou se é do espírito maligno. Olha só que está escrito capítulo 21 de Atos, versículo 10. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo. Que maravilhoso! Ele amarrou o cinto, no qual ele viu um cinto. Ele amarrou as suas mãos e os seus pés e disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isto, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, ou seja, de convencê-lo contrário, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Você tem coragem? Quando você ouvir assim diz o Senhor e te dá uma instrução, você tem coragem que seja feita a vontade do Senhor? Você tem coragem de falar isso? Quando o Espírito Santo te deu uma instrução, saia desse lugar, vá para outro, termine esse relacionamento. Isso não tem me agradado, isso vai comprometer o propósito do Pai na sua vida, e vai comprometer toda a sua vida e toda a sua família. Acabe com esse relacionamento, saia deste lugar. Você tem coragem de dizer o que Paulo falou? Seja feita a vontade do Senhor. Na verdade, o povo disse, quando eles tentaram persuadir o Paulo, e Paulo falou: não, estou disposto até morrer. E aí esse povo que estava com Paulo disse: seja feita a vontade do Senhor. Você tem coragem? Então é isso. O Espírito Santo, ele fala de várias formas. Ele fala por sentimentos, ele te dá uma instrução. Olha só, uma certa vez, vou dar um exemplo da minha vida. Eu voltando de um trabalho,
E aí, no caminho para minha casa, quando eu desço do ônibus, há uma distância bem longa, eu tive que descer num certo ponto que eu tinha que caminhar muito, estava à noite, escura. E eu estava com uma pessoa no meu telefone, conversando com ela, e aí o Espírito Santo disse para mim, você vai ser assaltada. E eu pensei, o Espírito Santo, ele afirmou, olha só o meu raciocínio, como foi algo assim de Deus. Eu disse, o Espírito Santo está me avisando que eu vou ser, não que talvez eu serei. E na hora eu falei com a pessoa, olha, despedi da pessoa, eu preciso desligar. E aí eu me preparei para ser assaltada. Isso mesmo, me preparei para o assalto. E aí eu desliguei o telefone, guardei, meu telefone era novo, tinha acabado de comprar aquele telefone. E eu disse, me prepararei para isso. Guardei de uma forma de que a pessoa não acharia. E fui. No caminho, sabendo que eu ia ser assaltada, chega 2 pessoas e me coloca contra a parede. E aí eu fiz algo que eu não deveria ter feito, mas pela misericórdia do Senhor, nada me aconteceu. Eu reagi àquele assalto, jogando aquelas 2 pessoas no chão e elas caíram pela misericórdia do Senhor e eu fui poupada daquele assalto. Mas olha só a instrução, eu seria assaltado, o Senhor disse. E a misericórdia do Senhor chegou na minha vida. O Espírito Santo, ele nos dá instrução de livramento. Nós é que temos que estar atento a ouvir a sua voz. E eu poderia ter perguntado ao Espírito Santo o que eu faço nessa situação. Eu quis fazer da minha maneira, me preparando e pensando. Na verdade, eu pensei numa reação. Ali eu já estava pensando numa reação caso acontecesse. Então, assim, o Espírito Santo ele vai te dar instruções. Você precisa obedecê-lo. Uma certa vez, ele me deu uma instrução através de um sonho. Eu tive um sonho. Tinha programado para um dia posterior fazer algo no meu cabelo. E aí eu disse ao Espírito, aí eu fui, tinha programado, e aí à noite, quando eu estava dormindo, o Senhor me deu um sonho, e no qual ele falava para mim, não faça com essa pessoa. Olha só a instrução do Senhor. Ele não disse para eu não fazer algo no meu cabelo, ele disse para eu não fazer com aquela pessoa. O que eu fiz? Desobedeci. Eu não desmarquei. Fui a este encontro, fiz o que eu queria fazer, com a consequência, eu tive que cortar meu cabelo era longo, eu tive que cortar ele curto. Por quê? Porque eu não dei ouvidos à voz do Espírito Santo. Ele fala porque ele te ama, ele te instrui porque ele te ama. E a partir daquele dia, eu pedi perdão, e aí, junto com a minha mãe, fui me reconciliar com ele, fiz um voto de qual eu não cortaria meu cabelo por tanto tempo. Olha só a palavra que o Senhor está trazendo no meu coração. Por isso que ele fala com Saul. O Senhor, por acaso, ele quer sacrifícios? Não. Obediência. O Senhor disse, eu prefiro a obediência do que sacrifício. Eu quero obediência do que sacrifício. É isso que, através de Samuel, ele fala para Saul. O Senhor, por acaso, quer sacrifício, Saul? Não, ele quer obediência. É melhor do que o sacrifício. E o que aconteceu? Eu fiz um voto de 7 anos, não cortaram o meu cabelo. Nesses 7 anos, eu fiquei refletindo sobre aquele dia. Nesses 7 anos, eu fiquei dizendo para o Senhor, nunca mais eu vou desobedecer uma ordem do Senhor, por mais que eu não compreenda, por mais que eu não compreendia, eu deveria obedecer. Então é isso. E o que traz à minha mente? Sansão foi brincar com a instrução que o Espírito Santo deu a ele desde o ventre. Ele era um nazireu, um homem separado por Deus desde o ventre da sua mãe. Navalha não podia passar na sua cabeça, não podia tomar bebidas fortes, não podia tocar em cadáver e tantas outras coisas. E o que Sansão faz? Ele brinca com o Espírito Santo. Ele chega para Dalila e começa a fazer enigmas com Dalila, fazer brincadeiras. Até um dia que ele conta os segredos. É isso.
Tem segredos que o Espírito Santo vai contar somente para você. Não é que você deve compartilhar com outras pessoas, não. E aí é o seu papel discernir. Espírito Santo, isso que o Senhor me falou, é só para mim? É entre você e eu? Entre o Senhor e eu? Ou eu devo compartilhar? Era um segredo de Sansão, mas ele resolve brincar. Qual a tragédia disso? Qual é a tragédia de eu não ouvir o Espírito Santo? No meu caso, eu tive que cortar os meus cabelos. No caso de Sansão, foram-lhe cortados os cabelos e ele serviu de zombaria, humilhação para o templo de Dagon. Ele ficou no lugar de um animal. Ele puxava a pedra de moinho por anos. E não foi de qualquer forma, foi com os olhos perfurados. Porque isso, infelizmente, aconteceu à sua vida por brincar com o Espírito Santo. Não se brinque com o Espírito Santo. Ninguém brinca com ele. Já diz, ele é santo. É o Espírito de Deus. E aí, o que acontece com Sansão? Ele tem um final trágico. Lembra nas mensagens anteriores? Não importa como você começa. O que importa é como você termina. E a sua história precisa terminar glorificando a Deus, honrando ao Senhor. A nossa história precisa terminar como um legado para a nossa família, deixando o Espírito Santo como o melhor amigo para a nossa família, para os nossos filhos. É isso. Como Sansão escreveu a história dele? A história dele foi de humilhação, um homem que arrancava os portões, um homem que tinha uma força sobrenatural quando o Espírito vinha sobre ele, mas terminou de forma trágica. Então é isso. Nós precisamos alegrar o Espírito Santo, não entristecê-lo, não entristeça o Espírito Santo, assim diz a palavra do Senhor, não entristeça, vamos alegrá-lo, como? Com a nossa conduta, com boas companhias, com boas músicas, com um excelente ambiente. O que você vê na TV? Quando você vê na TV certos programas, certas séries, certos filmes, o Espírito Santo se sente convidado a estar ali com você? Ou o Espírito Santo olha e diz, isso aqui não é ambiente para mim? Pense nisso. Você está afastando aquele que pode mudar a sua vida. Você está afastando aquele que pode transformar a sua família. Será que vale a pena? Quanto tempo dura um filme? Dura 1h30? Quantos capítulos tem uma série? Você vai comprometer a toda a sua vida por causa de algo que vai afastar o Espírito Santo da sua vida? Não faça isso. Olha para você ver, uma brincadeira de Sansão com Dalila custou-lhe a vida. Teve que empurrar aquela pedra de moinho por anos, até que os seus cabelos crescessem novamente, o Espírito do Senhor viesse sobre ele. Não faça isso. Não vale a pena o tempo de humilhação, não vale. O diabo só está esperando um deslize seu, uma brincadeira, uma instrução que o Espírito Santo te dá e você ignora. E você faz o contrário daquilo. O diabo só está esperando isso para te humilhar, porque é assim que ele faz. Os planos dele é esse, de humilhar, de escravidão, através deste pecado te escravizar. O Espírito Santo, olha só, ele trabalha com a liberdade. O oposto disso é escravidão, é o que o diabo quer para a sua vida. Mas não é o que vai acontecer, porque a partir de hoje, quando você ouvir que o Espírito Santo está falando com você, você pergunta, Espírito Santo, e o que eu faço com essa instrução? Eu não entendo, mas eu vou te obedecer. Eu vou te obedecer. Eu não sei porque o Senhor está me pedindo isso, mas eu vou fazer. Amém? Vamos orar? Dar graças ao Pai. Pai, muito obrigada por este dia maravilhoso na Tua presença. Obrigada, Senhor, por nos fazer entender que o Espírito Santo fala de várias formas. Ele fala através de sentimentos, pensamentos, emoções, Senhor, através dos sentidos. Sim, o Espírito Santo fala através de vários sentidos. Ah, Senhor, o que pedimos ao Senhor que nos dê esse discernimento, o que está lá na Tua palavra, o discernimento de espíritos, para a gente entender quando é o maligno querendo nos induzir a fazer algo que aborrece ao Senhor, ou quando é um espírito de uma pessoa que quer nos induzir a fazer algo
da carne, ou quando verdadeiramente é o Espírito da verdade que nos quer o bem, que tem planos maravilhosos e quer nos instruir na tua palavra. Sim, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda a discernir quando é o Senhor, que venhamos colher bons frutos, o fruto do Espírito, a alegria, a paz, o domínio próprio, o amor e tantos outros, a mansidão, que venhamos ter esse fruto no nosso coração, na nossa alma, que venhamos ser como Ele, como Tu és, Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, Espírito da verdade, que somente verdades saiam da nossa boca. Em nome de Jesus Cristo, visita-nos, Senhor, em sonhos, visita em nosso caminho, fala conosco, use profetas, use louvores, a Tua palavra, o que o Senhor quiser. Damos liberdade para o Senhor falar da forma que o Senhor quer. Só pedimos que o Senhor aguce os nossos ouvidos para entender que é o Senhor. Sim, ó Pai, que venhamos saber que é o Senhor que fala conosco, em nome de Jesus Cristo, e que fala também através de nós. Em nome de Jesus, amém. Seja você um instrumento do Espírito Santo. Leve essa mensagem a outras pessoas que necessitam ouvir a voz, a instrução, o conselho dele. Amém? Para que o YouTube também seja um instrumento do Espírito Santo. Então, curte essa mensagem, escreva nos comentários, compartilhe com outras pessoas e que o Senhor derrame a graça, uma abundância sobre a sua vida de forma sobrenatural. Em nome de Jesus, pelo bem que você tem feito. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família e tudo que leva o seu nome e o seu sangue. Até a próxima mensagem. Fica com Deus. Beijo, amo vocês e Deus sabe que eu amo. Amo sim. Até mais.